derrama a tua glória, Senhor. Mostra o teu poder nesse lugar, derrama a tua glória, derrama a sua glória, Senhor. Mostra o teu poder nesse lugar, derrama tua glória, derrama a sua glória, Senhor. Mostra o teu poder nesse lugar. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, não a nós, Senhor. Sim, ao teu nome seja a glória. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, não a nós, Senhor. Sim, ao teu nome seja a glória, seja a honra, seja o louvor, seja a adoração. Sim, ao teu nome seja a honra, seja o louvor, seja a adoração. Sim, ao teu nome. Derrama a sua glória, Senhor. Mostra o teu poder nesse lugar. Peça isso a Ele, derrama a sua glória. Derrama a sua glória, Senhor. Mostra o teu poder nesse lugar. Sobressai a voz dos adoradores. Mostra o teu poder. Com mais intensidade, peça a Ele, derrama. Mostra o teu poder nesse lugar. Você pode ser mais intenso, peça a Ele, derrama.
nome. Seja adoração mais ao teu nome, seja honra, seja o louvor, seja adora, sim ao teu nome, seja glória, Senhor. Senhor, temos tanta fome de ti, temos tanta sede de ti, de ti. Senhor, de ti, Senhor, Senhor, temos tanta fome de ti, temos tanta sede, temos tanta sede de ti, de ti, de ti, de ti, nada mais,
nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Nada mais satisfaz. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus, nada mais. Só Jesus, só Jesus, Senhor, temos tanta fome de Ti, temos tanta sede de Ti, de Ti, de Ti, Senhor, de Ti, Senhor, temos tanta fome de Ti, temos tanta sede de Ti, de Ti, Senhor, de Ti, de Ti, de Ti, de Ti, temos tanta fome de Ti, de Ti, nada mais, nada mais. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Vamos deixar as vozes. Nada mais satisfaz, nada mais satisfaz minha alma. Olhando para Ele, cante isso. Só Jesus, só Jesus, nada mais
Só Jesus. Só Jesus. Santo é o Senhor. Só Jesus. Santo é o Senhor. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Declare. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Só Ele. Só Jesus. Só Jesus. As vozes declarando. Só Jesus. Só Jesus. Talvez você proclama isso. Talvez você está tão habituado a cantar como um religioso, a ministrar, a ser livre do contato espiritual. Talvez você é só conduzido por algumas emoções, condicionado ao que a religião te apresenta. Só o nome dele. Só Jesus. Você está tão habituado, criando hábitos e costumes religiosos. Só Jesus. E o nome dele geram mudanças constantes. Enquanto nós proclamamos, é só Ele que pode nos libertar. Só Jesus. Só Jesus. Você pode declarar: só Jesus. Proclamando só Jesus, o nome santo. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus.
queremos nada mais, nada mais. Só Jesus, Jesus, Só Jesus. Você pode aplaudir a Ele, exaltar a Ele, Ele é digno. Novamente estou aqui, Senhor, pois eu preciso de Ti desesperadamente. Abraça-me, Senhor, preciso tanto de Ti. Sem a presença de Tua glória, não poderei prosseguir. Envolve-me, Envolve-me, Senhor, preciso tanto de Ti. Sem a presença de Sua glória, não poderei prosseguir. Envolve-me, envolve-me, preciso. Sem a presença de Tua glória, não poderei. Envolve-me, envolve-me, Senhor, preciso tanto de Ti. Sem a presença de Sua glória, não poderei. Jesus, Jesus, Seu nome é Jesus, Seu nome é Jesus, 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 Seu nome é Jesus, Seu nome é Jesus, Jesus, Seu nome é Jesus, Senhor, Seu nome é Jesus, Senhor, Seu nome é Jesus, meu amado, Tu és Deus manifestada na carne. Tu és o esplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu eterno ser. Seu nome é Jesus, meu amado. Jesus, Seu nome é Jesus, Seu nome é Jesus,
Jesus. Seu nome é, Seu nome é Jesus. seu nome. Jesus. Jesus, seu nome é, Seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, Senhor, seu nome é Jesus, Senhor, seu nome é Jesus, o Filho de Deus, a expressão exata do teu eterno ser. Seu nome é Jesus, meu amado. As vozes. Jesus, seu nome é Jesus. Seu nome é, Seu nome é Jesus. Jesus. as vozes proclamando. Jesus. Seu nome é, Meu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. seu nome é Jesus. Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Jesus. Você pode exaltá-lo de alguma forma, se manifestando na presença dele. Bem, som. Amém? Shalom, shalom. Pessoal, vamos mais para perto aqui, aproveitar que a gente está um número limitado de pessoas. Pode vir aqui juntar, se possível ficar numa fileira só. A gente tem mania de... O próprio Yeshua, a gente tem que aprender o que ele disse. Quem comigo não junta, então a gente precisa entender esse princípio. Bem, a gente precisa entender que às vezes Deus é muito peculiar nas suas formas. Acho que essa cadeira está molhada, hein? Cara, esse negócio de mídia eu tenho que aprender muito. Então vamos lá. Eu preciso dar uma introdução básica com todos os acontecimentos.
Talvez a gente pode, poxa, o que houve? A chuva e vários acontecimentos minimizou o número de pessoas. A gente precisa entender que existem momentos tão específicos que Deus às vezes vai realmente separar algumas pessoas para alguns momentos. Então, com isso a gente precisa se sentir privilegiados. Amém? Então, no próprio jantar de Pêssah, que foi a festa de Páscoa, havia um lugar específico, que era a própria casa de Mateus, o publicano, cara que na realidade era cobrador de impostos. E com toda essa situação, havia um lugar separado, e ele separou alguns discípulos e disse: eu preciso que vocês se atentem, porque será preparado um ambiente para a gente nos reunir, para comemorarmos a Páscoa. E às vezes a gente não entende, porque tem pessoas que às vezes realmente podem se incomodar, a chuva pode ser um problema, talvez algumas pessoas podem argumentar e falar: pastor, o senhor está dentro de casa, isso aí, por o senhor fica mais fácil. Mas a gente se tornou tão materialista, principalmente dentro desse tempo, que tudo se tornou difícil para a gente se aproximar de Deus. Vocês já pararam para perceber? Porque para as pessoas que eram referências no passado, as pessoas rompiam léguas, não havia carro, não havia meio de transporte, a não ser a própria cavalgadura, cavalo, coisas simples. Ou realmente a pé. E as pessoas ficavam expostas a tudo, a tempestade no deserto, chuva que era incomum naquele lugar, mas também ocorria. A gente poderia criar vários argumentos, mas a gente precisa entender que hoje Deus separou a cada um de nós. É claro, salvo a parte de algumas pessoas que estão responsáveis por algumas coisas. A pastora, para quem não sabe, ela está lá em São Paulo, juntamente com a Conceição, que não é de faltar culto. Não é não, Paulinho? Junto com o Felipe, Gabi e a Belinha. A gente entende que eles estão num propósito, quando na realidade Deus nos selecionou para esse propósito aqui. Amém? O que a gente precisa entender? Eu vou dar espaço porque ainda tem uma ministração, mas eu só quero que vocês peguem um feeling para despertamento dessa semana. Dentro dessa semana, com o calendário que nós temos, infelizmente, a nossa nação é regida por um calendário pagão, gregoriano. Amém? A gente entrou em um mês, que é um mês extremamente pagão, que é o mês de abril, correto? Alguém me corrige se eu estiver errado aí. E automaticamente essa semana coincidiu do primeiro dia desse mês, coincidir com o dia 14 de Nissan. Que o dia 14 de Nissan é que se inicia a Páscoa. O que acontece? Constantino e toda a ação pagã mudou todo o parâmetro para que a gente pudesse esquecer daquilo que era crucial. Eu não digo o calendário hebraico, não vou nem dizer isso para que algumas pessoas pensem que eu possa estar pregando proselitismo ou querendo fazer de cada um de nós judeus. Não, eu entendo que quando Deus formou o homem, ele deu direções. Ele disse que o sol e a lua serviria para quê? Para apontar destino, direção, e automaticamente a lua era para ser direcionado ao nosso calendário, mas infelizmente debaixo da visão pagã colocaram o sol, ou seja, se oporam àquilo que Deus estabeleceu a uma nação no início de tudo. Automaticamente, o próprio Constantino, que mudou todo o parâmetro, ele delegou o primeiro dia, na realidade, de abril, como o dia da mentira. Não é isso que as pessoas... Talvez vocês foram pegos em alguma pegadinha. Quem caiu, caiu. 1º de abril. Tudo isso, na realidade, se alojou na mente, no comportamento, e nós achamos isso, às vezes, normal. Quando, na realidade, nós esquecemos que coincidiu o dia 14 de Nissan, porque a Igreja Católica, debaixo de todo o princípio pagão, ela estabeleceu que a Páscoa ela tem que ser no que dia específico da semana? Não, pelo amor de Deus. Então, a gente precisa entender que a Páscoa pagã ela é celebrada no domingo, mas a gente precisa entender que a Páscoa também ela não se estende a somente um dia. Por isso que debaixo dos fatores pagãos, mesmo com uma mistura um pouquinho do judaísmo, existem hábitos e costumes dentro de casa. Que o quê? Sexta-feira a casa tem que estar o quê? Limpa. Aquilo era hábito judaico. Judeus que foram forçados a aceitar
o paganismo dentro de um princípio que, antes de tudo, Deus estabeleceu sobre aquela nação, que foi a primeira Páscoa a ser celebrada, que foi aonde? Cara, vocês estão de brincadeira comigo, não estão, não? Onde foi a primeira Páscoa a ser celebrada? Aonde foi? Pô, a primeira Páscoa a ser celebrada foi a libertação do povo de Israel no Egito, irmãos. Vocês estão com dificuldade de me dar uma resposta disso? Quando na realidade você sabe que o mundo e o paganismo está fazendo para que vocês se esqueçam de tudo, a gente não vai ter nenhum despertamento intelectual. Eu não estou falando nem de espiritualidade. Eu estou falando de tempos e de razões que vocês serão perguntados e vocês serão envergonhados diante dos pagãos. Porque eles estão comemorando tudo. Pegaram o calendário e agora o que acontece? A Páscoa está sendo celebrada? Até está, mas de uma forma pagã. Esse mês ainda tem o Jorge, que é uma entidade pagã, e tudo eles sabem os dias que eles vão ficar em casa. Tudo eles sabem os dias que eles vão celebrar. Vocês vão ver pessoas soltando fogos, soltando balão, dentro do ambiente de religião de matriz africana, você vai ver nego batendo cabeça para santo. Então a gente precisa despertar. Tá entendendo? Então a gente precisa despertar, porque tem nego que está esperando esse momento. Agora, algo que define a nossa libertação, porque cada momento de Páscoa, a gente precisa entender os níveis de libertação que a gente precisa alcançar. Em Israel, agora, lá no Egito, houve um nível de libertação. Libertação do quê? Dos corpos que estavam sobrecarregados através de trabalho. Agora, quando Yeshua vem, ele veio te libertar do quê? Da escravidão do pecado. Agora, mesmo assim, nós continuamos ainda errando. O pecado precisa ser um acidente, não algo normal. Mas existem áreas das suas vidas que ainda estão cativas. Ou seja, se ele nos dá oportunidade de todo momento de Páscoa, abre-se um portal, é para que você adquira libertação em uma área específica. Existem pessoas aprisionadas e mesmo assim, sabe como estão? Numa inércia. Não se movem, não despertam o entendimento para algo novo. Qual área que talvez você se mantenha escravo? Será que é no teu orgulho? Será que é, sei lá, no seu trabalho? Será que é na sua finança? Será que é na sexualidade, na imoralidade? Será que é alguma área que tem te mantido escravo do vício? Então, a gente precisa entender que todos os momentos são momentos oportunos. É claro que se o Filho vos libertar verdadeiramente, mas sendo que na realidade existem coisas que nós precisamos entender, porque a verdade, ela foi revelada, mas nós somos tão limitados que conseguimos ver a verdade por camadas. Quando Jesus for a verdade realmente nas áreas que você precisa ser liberto, você vai ser liberto. Ele está te forçando a largar o vício? Ele simplesmente está se apresentando em amor e te dando uma proposta. Filho, se verdadeiramente você me amar, você vai ser livre. Porque você só vai ser escravo, muitas das vezes, daquilo que você acha que você ama. Mas o único amor que não vai te levar à destruição será o amor a Yeshua. Quando você amava a prostituição, tu sabia que aquilo estava te destruindo. Quando você amava as drogas, você sabe que aquilo estava te destruindo. Mas quando você tem a certeza do teu amor a Yeshua, você terá direito à vida eterna. Agora, ele chega e proclama isso. E sabe como iniciou todo esse princípio? Sabe como iniciou todas essas coisas? Ele chega, é o dia da mentira. E ele pega, sabe o quê? Nesse dia, publicamente, diante de todos, no dia 1º de abril, que foi na realidade sancionado como o dia da mentira, ele pega e coloca um bobo da corte para governar. Porque o princípio na realidade foi sempre colocar como uma forma ridícula o que o povo de Deus adora. E às vezes quando nós começamos a despertar dentro da sensibilidade do que Deus te pede, você vai começar a deixar algumas coisas. Por que o povo não comia fermento?
Deus essa semana chegou e me incomodou. Filho, tu não vai comer pão. Foi uma forçação de barra. Minha filha foi e falei, pai, eu vou pro colégio, quando eu voltar eu trago pão. Eu falei, para mim não, filha. E aí eu vou trazer para mim. Aí, filha, aí é contigo. Porque quando os meus desejos, as minhas vontades estão acima daquilo que Deus me pede, então, irmão, eu não o amo. Amém? Então, o que acontece? A gente precisa entender que o bobo da corte, ele representa uma entidade. Você sabe que dentro dos nossos tempos, o que mais tem sido usado é a figura do palhaço. E nós estamos sendo feitos também de palhaço, mas de outra forma. Você sabe que uma entidade que se opõe à autoridade está sendo colocada como tatuagem. De fato, o ser humano não era nem para ter tatuagem. Porque todos os que, para mim, podem chegar, que tem tatuagem, ou chegou o momento de botar uma tatuagem, é porque não tem identidade. Talvez alguns aqui tenham, no momento, sabe do quê? Da inconsciência de ter colocado. Claro que Deus vai relevar isso. Mas de uma pessoa que tem a revelação e daqui a pouco faz isso, é porque ela não tem uma identidade. Você sabe uma das que mais ofende um dos níveis de autoridade, particularmente até em São Paulo, o que os marginais tatuam nos seus corpos? Palhaços, bobos da corte. Que é um simbolismo que são o quê? Assassinos de autoridade. De policiais. Então a gente precisa despertar, porque as autoridades estão proclamando e mesmo assim as pessoas pensam que estão num circo. O cara, ele proclama uma mentira, mesmo que quem vai governar agora sabe quem é? É o bobo da corte. Sempre chamando a atenção, sempre brincando. E às vezes a gente não está levando as coisas a sério e o mundo está no que está. E uma das coisas que mais tem gerado colapso é tirando mentalidade de autoridade. Porque as pessoas abusam e muito difícil de entender o que é uma autoridade. Sabe por quê? Isso vai ser um dos sinais da destruição da humanidade. Porque quando você tem uma mentalidade de autoridade, você está pronto para assumir uma família. E sabe o que está acontecendo? Todos os impérios, todos os lugares que houve destruição, Inca, Maia, Império Romano, Azteca, todos eles, não foi propriamente algumas coisas, foi quebra de princípios que foram estabelecidos através de contra ao princípio de autoridade. E sabe o que eles deixaram de fazer? Deixaram de aumentar a taxa de natalidade. Porque se tornaram tão egoístas. Quando uma mulher não tem predisposição de assumir o seu prazer, tá dando para você entender? E assumir uma criança, acreditem, olha só, a gente se espanta com guerras, se espanta com tantos acontecimentos, mas existe mais mortes em aborto do que em guerra. Isso é consequência agora. E irmãos, o que vai parar essa sangria? Sabe o que vai parar? Quando nós estabelecermos princípios e pararmos de dar de palhaços. Amém? Então, começou no dia 1º aqui, 14 de Nissan, se inicia a peça. É um tempo de separação. E para quem tem pressa de sair da escravidão, irmão, não vai dar tempo nem de deixar aquilo fermentar. Precisa pegar do jeito que está, assar do jeito que está e ir partir para o nível de libertação. Deixa eu assar primeiro. Não, irmão, é do jeito que tu tá. Se tu tem pressa, eu ainda bebo, ainda eu fumo, ainda cheiro, ainda é homossexual, é lésbica. É do jeito que tu tá mesmo que tu vai lá, irmão, para partir para o alto nível de libertação e de transformação. Então, se tu tem pressa para ser liberto, tu não vai ficar negociando algumas coisinhas. Tá dando para você entender? Amém? Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor selecionou um povo debaixo dessa introdução, e é claro, existe uma palavra de destino, Pai, que o Senhor colocou no coração e na mente da tua filha, e nós estamos aqui para ser nutridos. O Senhor é o nosso pão que desceu do céu. Não existe nenhuma levedura, não existe nenhuma fermentação, porque o Senhor é de verdade. O Senhor é de verdade. Não é aquela ilusão de algo inflado, com ego, com orgulho inflado. O Senhor é rei e nada pode mudar isso. Por isso nós nos rendemos. Jesus, seu nome é Jesus.
Por isso nós nos rendemos e através do poder que existe no teu nome, provoca um milagre, Senhor. Ativa nos seus filhos o milagre e a predisposição para serem libertos. Independente de como se encontram, nós estamos com pressa de sermos libertos e, Pai, até aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas como promessa. E quanto a tua ministra, quanto a presbítera, Senhor, abençoe, multiplique, amplie a visão da tua filha quanto àquilo que nós precisamos receber. É o que eu te peço e te agradeço. Na autoridade do nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vocês podem aplaudir o Senhor pela vida da Cris. Shalom a todos. Amém. Acho que a gente está na mesma conexão. Na segunda-feira, o Senhor me incomodou também para eu tirar o trigo. Aí eu falei, caraca, mas eu gosto muito de pão. Eu como pão todo dia de manhã. Eu preciso comer, eu tenho necessidade de pão. E eu estou encerrando hoje à noite, no caso, me incomodou para tirar o trigo. Essa semana eu estou a semana toda sem comer pão, sem comer nada que contenha trigo. Então acho que tá no mesmo aí. Eu queria convidar vocês a abrir em Josué. Livro de Josué. Josué 1. Amém? Vamos lá. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto; ao norte, os montes Líbanos; ao leste, o grande rio Eufrates, e a toda a terra dos heteus, e ao oeste, o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite, e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem, e você terá sucesso. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Então Josué ordenou aos líderes israelitas: vão pelo meio do acampamento, dando esta ordem ao povo: arranjem comida, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar o rio Jordão para tomar posse da terra que o Senhor nosso Deus lhes dará. Agora vamos lá para Josué 3. Josué e todo o povo de Israel se levantaram de madrugada, saíram do acampamento do Vale das Acácias e foram até o rio Jordão. Antes de atravessarem o rio, eles acamparam ali. 3 dias depois, os líderes passaram pelo meio do acampamento, dizendo ao povo: quando vocês virem os sacerdotes levitas carregando a arca da aliança do Senhor, nosso Deus, arrumem as suas coisas e sigam a arca. Assim vocês ficarão sabendo para onde ir, pois nunca passaram por este caminho. Porém, não cheguem perto da arca, fiquem longe dela, mais ou menos 1 quilômetro. Josué disse ao povo: purifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas entre vocês. Depois disse aos sacerdotes: peguem a arca da aliança e vão na frente do povo. E eles fizeram o que Josué mandou.
Aí o Senhor disse a Josué: por causa daquilo que vou fazer hoje, todo o povo de Israel vai saber que você é um grande homem. Eles saberão que assim como estive com Moisés, também estarei com você. Dê aos sacerdotes que estão carregando a arca a seguinte ordem: quando chegarem ao rio, parem dentro da arca, perto da margem. Então Josué disse ao povo: venham cá e prestem atenção naquilo que o Senhor, nosso Deus, vai dizer. Pelo que vai acontecer, vocês ficarão sabendo que o Senhor Deus vivo está entre vocês e que sem falta expulsará os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. A arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o rio Jordão na frente de vocês. Agora escolham 12 homens, um de cada tribo de Israel. Quando os sacerdotes que estão carregando a arca da aliança do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, puserem os pés dentro da água, o Jordão vai parar de correr, e as águas da parte de cima ficarão amontoadas no lugar. Era o tempo da colheita, e as águas do rio haviam coberto as margens. Foi nessa ocasião que o povo saiu do acampamento para atravessar o Jordão. Os sacerdotes iam na frente, levando a arca da aliança. Quando chegaram ao Jordão e puseram os pés dentro da água, ela parou de correr e ficou amontoada na parte de cima do rio, até Adã, cidade que fica ao lado de Sartã. Na parte de baixo, o rio secou completamente até o Mar Morto. Então o povo passou para o outro lado, perto de Jericó. Enquanto os israelitas atravessavam, pisando terra seca, os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados no seco, no meio do rio Jordão, e ficaram ali até que todo o povo acabou de passar. Agora vamos para o capítulo 4. Quando todo o povo de Israel acabou de atravessar o rio Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens, um de cada tribo, e dê esta ordem: peguem 12 pedras do meio do rio Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem essas pedras e coloquem onde acamparem hoje à noite. Então Josué chamou 12 homens que havia escolhido e disse: passem adiante da arca da aliança do Senhor, o Deus de vocês, e sigam até o meio do Jordão. Cada um ponha no ombro uma pedra, uma para cada tribo de Israel. Essas pedras ajudarão o povo a lembrar daquilo que o Senhor tem feito no futuro, quando seus filhos perguntarem o que essas pedras querem dizer, vocês contarão que as águas do rio Jordão pararam de correr no dia em que a arca da aliança atravessou o rio. Essas pedras farão com que o povo de Israel lembrem sempre desse dia. Os homens fizeram o que Josué mandou, como o Senhor Deus tinha dito a Josué. Eles pegaram do meio do rio Jordão 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, e as levaram e a colocaram no acampamento. Josué também pôs 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde os sacerdotes que carregavam a arca haviam parado. Essas pedras ainda estão lá. Os sacerdotes ficaram parados no meio do Jordão, até que foi feito tudo o que o Senhor, por meio de Moisés, havia mandado Josué falar ao povo. Então o povo se apressou e atravessou o rio. Quando todos já haviam passado, a arca da aliança e os sacerdotes também passaram e ficaram na frente do povo. Só até aí. Gente, se eu parar do nada é porque eu estou tentando encontrar palavras para poder explicar o que eu quero passar. Eu quero falar um pouco sobre o chamado de Josué, mas antes de começar a falar sobre o chamado de Josué, eu queria falar que ele teve um grande líder. Moisés foi um excelente líder. Moisés foi um intercessor nato. Moisés foi amigo de Deus, falava face a face com Deus. Moisés, ele se esforçou, ele fez tudo que ele podia e o que ele não podia para que ele e aquele povo pisasse naquela terra.
Quando a gente lê o livro de Deuteronômio, nos últimos capítulos, vem falando um pouco do 31 ao 33, vai falando perto da morte de Moisés. E diz que Josué, ele já era um ajudador que estava sempre ao lado de Moisés, né? Moisés estava sempre ensinando ele. Mas lá nos últimos capítulos vai dizer que Deus, ele chama Moisés e chama Josué. Ele fala, Moisés, chama Josué e vem aqui na tenda que eu quero falar com vocês. E quando Josué e Moisés vão para a tenda, o Senhor dá uma canção para eles. E o Senhor fala assim, eu estou dando essa canção para vocês e vocês ensinam essa canção para o povo. Porque lá na frente, essa canção vai servir como prova daquilo que eu estou falando hoje. E o Senhor fala para Moisés e para Josué, eles vão até atravessar o Rio Jordão, eles vão pisar na terra que eu estou prometendo, que eu prometi para Abraão, que eu prometi para Isaac, que eu prometi para Jacó, e vem passando de gerações em gerações até aqui. Porém, quando eles pisarem naquela terra, eles vão se esquecer de mim. Eles vão se vender, eles vão se render a outros deuses e eles vão me abandonar. E Deus dá essa ordem para Moisés e para Josué. E antes da morte de Josué, Deus já tinha falado com Moisés que ele não ia pisar na terra prometida, né? Deus deixou até Moisés ver a terra, mas ele não pisou. E Deus já tinha instruído ele em tudo. Mas antes da morte dele, ele ainda teve tempo para anunciar para o povo que Josué que ia tomar a liderança. Ele impôs a mão sobre Josué e ele liberou conhecimento sobre Josué. Ele liberou autoridade sobre Josué. Porém, com tudo que Moisés fez, ele não conseguiu ir. E agora ele morre. E Deus chega para Josué e fala assim, Josué, Moisés morreu e agora é com você. E você já estava sendo preparado para isso. E Josué, ele sabia o que ele precisava fazer. Ele estava certo, porque ele estava lado a lado. Ele tinha visto tudo que Moisés tinha feito. E Deus joga essa responsabilidade. Josué, ele podia falar assim, Senhor, não vai dar não. Sabe por quê? Porque Deus deu um pré-anúncio para ele que aquele povo ia continuar sendo um povo ingrato. Então ele tinha todos os motivos do mundo para olhar para o Senhor e falar assim, como que eu vou fazer se o meu líder fez tudo, perdeu o direito de entrar e o Senhor quer me colocar nessa, já me pré-anunciando que eles vão atravessar e que eles vão te trair? Mas Josué, ele fez diferente. Ele preferiu obedecer e romper. Ele preferiu atravessar o Jordão. Como que eu vou colocar? O que eu quero dizer para vocês? Deus, ele nunca vai chamar um líder debaixo de mentira. É porque a gente vive num tempo em que o evangelho ele é muito romantizado. É tudo muito lindo, vem que vai ser lindo e agora você vai ser vitorioso. E aonde você passar, você vai prosperar. E você realmente vai prosperar, porque aonde você colocar a planta dos seus pés, se Deus estiver sobre você e você estiver debaixo da palavra dele, você vai prosperar. Mas você também vai ter luta. E Deus, ele nunca vai chamar um líder sem mostrar para ele a realidade. Antes mesmo de Josué assumir a liderança, ele já tinha falado, ensina a canção, é isso aqui que vai acontecer. Foi meio que ele falar assim para Josué, tu vai querer? Porque Deus, ele não é esse negócio de livre-arbítrio. Você tem sim, você tem direito de escolha. Ou você avança ou você recua. Foi meio que ele fez ali, Moisés é morto e agora vocês vão passar o Jordão. Josué, ele nem tripidou. Ele, arruma tudo porque daqui a 3 dias nós vamos passar o Jordão. Ele entendeu o que ele precisava fazer. E ele precisava avançar. Eu coloquei aqui... Meu Deus. Eu coloquei aqui que Deus não mentiu. Jesus
não mentiu. Ele disse que nós teríamos aflições. Ele não fez esse romantismo todo com o evangelho. A palavra, ela não mente. Aqui, quando você abre, você já vê batalhas, você vê guerras a serem travadas, vocês vão ver traições, vocês vão ver de tudo aqui dentro. De tudo. Então, a palavra, ela não mente. Ela não mente. Deus, ele não mente. Jesus, ele não mente. A decisão de avançar, ela é nossa. A decisão de atravessar o Jordão, ela é nossa. Porque existe uma promessa. E essa promessa que eu quero falar hoje não é uma promessa terrena. Lá eles precisavam pisar num território aqui. Mas a promessa que nós temos é uma promessa de vida eterna. É uma promessa de que Cristo voltaria. De que Jesus está voltando. E nós, como líderes, como pessoas que reconhecem, que aceitam esse chamado, que têm essa responsabilidade, nós precisamos ser pessoas que aceleram a volta de Jesus. Nós estamos aqui para isso, nós estamos para se posicionar, para convidar pessoas a atravessar o Jordão. E existem algumas perguntas que eu tenho me feito esses dias, eu queria fazer ela para vocês. Será que quando tudo estiver ruim, quando nada fizer sentido, a gente ainda está pronto para atravessar? A gente ainda está pronto para passar o rio? Porque eu acredito que nada fazia sentido para Josué. Pensa, você está indo, você sabe que depois do Jordão você ainda tem batalhas a serem travadas, tem muralha para derrubar, e na sua mente, mas eles vão trair, cara, mas eles vão trair, mas mesmo assim eu tenho que ir porque eu sou o líder. Será que mesmo quando tudo não fizer sentido, a gente vai continuar indo porque Deus nos chamou e nós aceitamos essa responsabilidade? Será que com todos os problemas dos nossos irmãos lá fora, mesmo com tudo que a gente tem vivenciado e tem presenciado, a gente está pronto a levar eles a atravessar esse Jordão? Será que ainda como ajudantes nós já temos a postura de líderes? Será que mesmo sem títulos a gente já tem uma postura? A gente já entende para que a gente foi chamado? Será que a gente entende realmente para que foi chamado? Ou a gente só quer vir aqui e adorar, e entrar na unção, e falar em línguas, e voltar e acordar amanhã, e voltar à nossa rotina? E nada mudou. A passagem vai falar que quando o sacerdote ele entra, vai falar que a ordem foi o quê? Quando o sacerdote passar com a arca, para que todos olhem para a arca e ela vai dar direcionamento. E quando você vê o sacerdote indo, na minha percepção, ele está conduzindo a arca. Só que na realidade ele não está conduzindo a arca. E a arca não está sobre os ombros deles à toa. Porque a arca é como se fosse uma proteção. Na nossa visão, eles que estão conduzindo. Mas na realidade, quem está conduzindo eles é a arca, é a presença. E é assim que nós temos que nos enxergar, porque nós somos sacerdotes. E quando a gente está indo, e o Senhor está sobre, a gente começa a ser conduzido. A gente vai entrar aqui, a gente vai compartilhar conhecimento, a gente vai adorar junto, a gente vai fazer tudo junto. Mas amanhã, algo vai ser diferente. Nós vamos sair daqui com algo diferente. Porque quando você sai carregado pela presença de algum lugar, eu nunca vi a presença te conduzir todos os dias, fazer a mesma coisa. A palavra, ela se renova cada dia. Se você abrir Gênesis hoje, Deus vai te dar uma revelação. Se você abrir Gênesis amanhã, Deus vai te dar outra revelação. A palavra, ela se renova cada dia. Não é à toa que os 24 anciões, os 4 seres viventes, quando eles olham, né, eles se surpreendem aí, santo. Porque toda hora está se renovando, toda hora está se renovando, toda hora está se renovando. Então, se a gente tem saído daqui de todos os cultos e amanhã... O pastor perguntou outro dia, você está na rotina? Eu falei, não estou não.
Sabe por quê? Porque todos os dias eu preciso buscar fazer algo diferente. Quando você sai daqui, debaixo da presença do Senhor, debaixo do comando do Senhor, e você entende que você não conduz a arca, quem conduz a arca é você. E é por isso que ela está sobre você. Ela não está do teu lado, ela não está no teu pé, ela está sobre você. Você entende que você precisa todos os dias estar buscando algo, estar fazendo algo. Quando eles atravessam o Jordão, uma das coisas que muito me pegou nesse livro, quando eles atravessam o rio, eles têm uma batalha e eles precisam tomar Jericó. As muralhas caem e acontece tudo tal. Só que o que mais me pegou não foi eles tomarem posse daquele território. Foi que Raabe estava lá dentro esperando eles. Tinha uma família esperando eles lá. Tinha um tecido gritando socorro dentro daquele lugar. Então, quando nós nos posicionamos como sacerdotes, como líderes, como alguém que carrega a presença, a gente está pronto para tomar território. Mas mais que tomar um território terreno, nós estamos prontos para salvar uma família, para salvar uma casa, para fazer alguém se render aos pés do Senhor. Porque existe uma promessa de vida eterna. Existe uma promessa que um dia todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que só o Senhor é Deus. E é nisso que nós precisamos nos apegar. Senão vai entrar dia, vai sair dia e nós não vamos sair do lugar. Eu confesso para vocês que hoje foi muito difícil para eu estar aqui. Muito difícil para eu estar aqui. E eu não queria estar aqui. Estou sendo muito sincera para vocês. Inúmeras vezes eu peguei o meu celular e digitei para a pastora 1000 desculpas para não pregar hoje. Porque eu não queria pregar. Só que eu sabia que se o Senhor me deu uma palavra, né? Com certeza, primeiro foi confrontando a mim e segundo foi para eu dividir com alguém. Só que às vezes nós colocamos tanto o nosso querer próprio, o nosso, porque as coisas não estão tão legais, então eu acho que não é o momento. E quando eu saí de casa, eu falei assim, Senhor, tá sendo muito difícil para mim ir lá ministrar hoje, porque o Senhor sabe que eu nem queria mais ministrar, mas esse é o Jordão que eu preciso atravessar. E eu saí da minha casa e eu vim, porque eu tô pronta para isso. Eu entendo a responsabilidade que o Senhor colocou nas minhas mãos, e a responsabilidade que Ele colocou na minha e nas suas mãos não é sobre nós, é sobre alguém, é sobre uma Raabe que está lá esperando. Vocês entendem? É sempre sobre alguém, é sempre sobre o outro, é sempre sobre o Senhor. Então nós não podemos ser omissos naquilo que nós aceitamos, porque quando o pastor derramou uma unção aqui, derramou um óleo, eu podia chegar aqui no dia seguinte, eu querer meu e falar assim, pastor, estou saindo da igreja, por mais que o Senhor tenha derramado um óleo sobre minha cabeça, sob direcionamento de Deus, porque eu não tenho bronca para assumir essa responsabilidade, mas eu fiquei. Então, a partir do momento que a gente levanta as nossas mãos, entra nesse lugar e fala assim, eu sou crente, é mesmo que você está falando para todo mundo espiritual assim, eu assumo essa bronca, eu atravesso esse Jordão, eu conduzo esse povo. Então, se nós estamos falando, eu assumo essa bronca, se eu tenho peito para falar que eu sou crente lá fora, eu preciso ser crente, porque o líder não faz o que ele quer fazer, ele faz o que ele precisa fazer, ele faz o que precisa ser feito, ele faz aquilo que o Senhor ordenou. O problema é que a gente está tão impaciente e a nossa inquietude, ela faz a gente ser precipitado. A gente é precipitado demais nas nossas decisões, a gente é precipitado demais na nossa fala, a gente é precipitado demais, não consegue escutar o comando do Senhor e a gente, sabe o que a gente faz? Acaba postergando a promessa, acaba colocando a promessa para amanhã, e talvez até para a próxima geração. E sabe o que os nossos filhos vão fazer enquanto nós continuarmos colocando a promessa para a próxima geração? Eles vão colocar para a próxima geração, porque o filho faz o que vê o pai fazer. A responsabilidade de colocar uma aliança é nossa. Moisés quase perdeu o filho dele. A Zípora teve que ir lá e fazer o filho ter uma aliança com o Senhor. A responsabilidade era de quem? Você é um marido sanguinário. Quando nós não temos a responsabilidade de fazer o que precisa ser feito e apressar a vinda de Jesus para esse tempo,
Os nossos filhos estão vendo que nossos pés não estão cansados, nossos olhos não estão cansados, que a gente murmura o tempo todo. Os nossos filhos vão ver a gente morrer no deserto, e quando eles atravessar o Jordão, eles podem até herdar coisas terrenas aqui, mas lá na frente eles não vão dar valor, eles vão se render também, eles vão se dobrar também, porque é uma herança. E herança, ela é passada de pai para filho. Aí os filhos deles vão passar para a próxima geração, e a próxima geração, e a próxima geração. Então, a gente tem que instruir os nossos filhos para que eles entrem sim. Mas o máximo que nós pudermos fazer para que a volta de Cristo seja hoje, seja agora, seja amanhã, somos nós e é hoje. A nossa igreja precisa se levantar realmente como, não sem soberba, realmente como uma elite da sociedade, porque se tem alguém que não quer fazer, você precisa querer. Nós precisamos. O Senhor busca isso. Tinham várias pessoas para estar do lado de Moisés, mas Josué estava lá buscando, Josué estava lá querendo. Deus viu a motivação do coração dele. E nós precisamos ter essa motivação no nosso coração. Anotei aqui. É tempo de espera, atenção, obediência e, no momento certo, um passo de fé. Deus. É tempo de espera, atenção, obediência e, no momento certo, um passo de fé. Assim que eles chegam na margem do rio, eles precisam esperar. O tempo de espera é necessário. O tempo de espera te faz desacelerar, te faz ter clareza nas decisões a serem tomadas. Quem não espera se precipita, toma decisões próprias e, por conta disso, pode até perder o direito de herdar a vida eterna. Passa o Jordão. Passa o Jordão mesmo chorando. Mesmo não estando satisfeito com o cenário. Levanta um altar para o Senhor. Levanta no meio do processo. O altar do meio do processo, ninguém vai ver. É só você e Deus. Vai ficar lá no meio do rio. É só você e Deus. E levanta um altar. Levanta o altar no meio do processo. E levanta um altar depois que você passar, depois que você for transicionado. Todos vão perguntar e você vai até lembrar do momento difícil, mas você jamais vai se esquecer do milagre que aconteceu. Deixa a arca na frente e não tire os olhos da arca. O caminho que ela fizer, faça. Vista uma roupa de santidade. Se posiciona como líder. Existem pessoas lá fora esperando por mim, esperando por você. E essa é a palavra que eu tenho para hoje, gente. Amém.
tirou do jardim. Sua humildade com jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele. E ser achado nele. E ser achado nele. Eu quero conhecer. Quero conhecer. Quero conhecer e ser achado nele. Oh, o meu amado e o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. E o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Quero conhecer, como eu quero. Oh, quero conhecer e ser achado nele. Oh, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua. Yeshua.
e o meu amado é o mais belo. E o meu amado é o milhares. E o meu amado é meu amado é milhares e milhares. Quero conhecer, quero conhecer. Quero conhecer Jesus, ser achado nele eu quero, Jesus, ser achado nele, e ser achado nele. Achado nele, quero ser e ser achado nele, e ser achado nele. Meu preferido, meu predileto, meu preferido, meu predileto é Jesus. Jesus, meu preferido, meu predileto, meu preferido, meu predileto é Jesus. Jesus, será que você poderia declarar meu preferido, meu preferido, Meu predileto, meu preferido, meu predileto é Jesus. é Jesus. Meu preferido, meu preferido, Meu predileto, meu preferido, meu predileto é Jesus. Jesus, 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 preferido, meu preferido, meu predileto, meu preferido, meu predileto é Jesus. meu preferido, meu predileto, meu preferido, Meu predileto é Jesus.
Jesus, meu preferido, meu predileto, meu preferido, meu predileto é Jesus. Jesus. Fere meu coração como a ferida de fome por ti. Fere meu coração como a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor